Bom, para finalizar agora essa parte da aula 8, nós vamos trabalhar a questão dos gráficos, né? Como é que funciona a questão de gráficos, na verdade. O que são gráficos? Gráficos nada mais é do que a representação de valores, né? A gente utiliza ele para representar dados estatísticos, quando utilizamos para pesquisas também, que desejamos mostrar os valores em dados reais, né? Ou mesmo em percentuais. Então, na verdade, a finalidade do gráfico é isso, né? E para apontar e mostrar resultados, né? Essa, na verdade, é que é a finalidade do gráfico. Nessa atividade nossa aqui, nós vamos criar um gráfico pizza, como pede no livro de vocês. Criar um gráfico pizza referente ao valor do primeiro trimestre e as peças, né? Então, aí tem um passo a passo explicando que vocês devem selecionar, né? De B5 a B14 e, em seguida, manter a tecla Ctrl pressionada e selecionar de F5 a F14. B aqui porque é o intervalo das peças, né? E aqui que é, na verdade, o primeiro trimestre. Agora, por que eu tenho que pressionar a Ctrl? Justamente pelo que vocês acabaram de ver no vídeo, né? Quando eu seleciono aqui e se eu não segurar Ctrl no teclado e eu vim para cá, automaticamente a seleção de lá vai sair. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu seleciono normal primeiro sem apertar nada. Depois que eu selecionar essa primeira coluna, eu vou no teclado, né? Vou aqui no teclado, não tem a tecla Ctrl, no cantinho aqui do teclado, seguro ela, não solto e vou selecionar o total do primeiro trimestre. Veja que aí as duas colunas, ó, somente elas ficaram selecionadas. Feito isso agora, seguindo o passo a passo do livro, pede para clicar em inserir, né? No caso vai ser o menu inserir, e aqui quando eu clico em inserir eu tenho as opções de gráfico, olha. Como está pedindo pizza, e está pedindo uma pizza 3D, vocês vão clicar aqui na miniaturazinha da pizza, né? E vão clicar aqui em pizza 3D. Veja que quando eu já aponto, ele já me dá uma pré-visualização do gráfico. Ó. Clico, né? E vou arrastar o gráfico. Como é que eu faço para mover o gráfico de cima da tabela? Eu sempre pego em cima da borda. Ó. Não é nas bolinhas não, hein? As bolinhas vão aumentar ou diminuir. Pega sempre na borda, clica e arrasta. E coloca embaixo da tabela. Certo? Aqui está o gráfico. Bom, agora vamos fazer as alterações. Ele pede para clicar no menu Design, que é esse menu aqui que já está ativo, para que as opções de alteração do gráfico apareçam. Na sequência agora eu vou clicar em adicionar elementos do gráfico, que é esse botão aqui, né? Aí ele pede no livro rótulo de dados, que é essa opção. Depois pede para vir em mais opções de rótulo de dados, como está falando no livro. Tudo que clicou aqui agora, né? Ele já vai aparecer um painel aqui desse lado, ó. Veja que a opção valor já está marcada e aqui estão os valores mesmo de cada peça. Cada pedaço da pizza representa, né, os valores. Se eu clicar em porcentagem, ele vai mostrar também o percentual também, tá vendo? Mas está aqui na aula, está pedindo para deixar a opção valor marcada. Então, eu vou tirar a porcentagem, né? Certo? Não preciso fazer mais nada, posso até fechar aqui já. Na sequência, ele pede para legenda. Clicar em legenda. Eu venho aqui novamente, adicionar elementos do gráfico, legenda, né? E aí ele pede para colocar à direita. Clico aqui na opção à direita e os nomes que estavam aqui embaixo eu vou vir para cá, tá vendo? Essa legenda representa o nome das peças, como está aqui no exemplo. Título do gráfico, eu vou ter que colocar um título. Então eu vou clicar uma vez, eu vou dar um outro clique. Por quê? Porque se o teclado elege agora, eu vou apagar essa caixa. Então eu vou dar um outro clique até que o cursor fique dentro da caixinha piscando, né? E vou apagar. E aí eu vou digitar o título que está pedindo. Balanço de vendas do primeiro trimestre. Logo na sequência, aqui já concluiu, certo? E não, vamos para o próximo gráfico, que é a próxima sequência agora, que é o gráfico envolvendo as peças do segundo trimestre. Vou fazer a mesma coisa, selecionar a primeira coluna, né? E depois eu venho aqui e seleciono o segundo trimestre. E venho no menu inserir, novamente, né? Pizza, 3D outra vez. Pego pela borda para arrastar. Né? Continuando na explicação da aula, ele pede para que a gente clique em design novamente, né? Aí vamos vir aqui em adicionar elementos do gráfico, rótulo de dados, mais opção de rótulo de dados. Essa é a mesma coisa do primeiro gráfico, viu, gente? E aqui valor já está marcado, não precisa alterar, só fecha. A legenda também está pedindo, agora está pedindo para colocar à esquerda a legenda. Eu venho adicionar elementos do gráfico, legenda, e coloco à esquerda. Ela já vai vir para esse lado, ó. O título, está pedindo para colocar um título também, aquele detalhe, clico outra vez dentro para poder eu conseguir apagar, senão apaga a caixa toda. E o título vai ser
balanço de vendas do segundo trimestre, certo? Então, mais um gráfico concluído, certo? Se precisar, se quiser aumentar, pode ajustar mais ele também, né? Esqueci de falar isso para vocês. O terceiro gráfico agora, que a gente não vai fazer, vai ser um gráfico de balanço final. Esse gráfico vai ser um gráfico modelo barras, que é o terceiro gráfico, que a gente vai avaliar qual foi o trimestre que vendeu mais, se for o primeiro ou se for o segundo. Então, nesse caso, a seleção vai ser as peças, seguro a tecla Ctrl agora, seleciono o total do primeiro trimestre e o total do segundo trimestre. Por que eu tenho que selecionar o segundo também? Como eu expliquei, porque é para avaliar quem vendeu mais, se for o primeiro ou se for o segundo. E aí, novamente, menu inserir, só que dessa vez não vai ser pizza, porque é quando a gente quer fazer comparação de valores do gráfico, é barras ou colunas. Vocês vão vir clicar nessas colunas aqui, olha, e em barras aqui, vamos colocar barras 2D. Esse primeiro aqui, ó, barras agrupadas, ó. Pronto, aqui o gráfico já vem, vamos arrastar pela borda de novo, né? E esse gráfico aqui, ele vai ser um pouquinho mais trabalhoso na organização, porque pode ser que os números fiquem um pouco embolados, né? Em Key Design, adicionar elementos do gráfico, rótulo de dados, como está pedindo no livro, mais opção de rótulo de dados e tem que estar o valor marcado mesmo, já se encontra. E foi aquilo que eu falei, às vezes acontece ele ficar assim, ó. Então, para ele não ficar cortando aqui a página, eu vou colocar aqui embaixo, que assim eu consigo aumentar mais ele. Vou aumentar mais aqui, né? E depois eu vou também, em página inicial, eu vou diminuir mais a letra, porque aí eu consigo organizar mais um pouco, tá vendo? Veja que já melhorou mais. E se vocês quiserem também organizar mais, vocês podem também aumentar aqui embaixo, ó, o zoom da tela, que aumentando o zoom da tela vocês têm uma visualização mais ampla. E aí vocês podem clica de novo mais uma vez, vocês podem arrastar mais, ó, separar, ó. Olha como é que faz, clica, depois dá outro clique na borda e arrasta, assim organiza mais um pouquinho, tá vendo? Então tem essa possibilidade. Vou voltar o zoom aqui ao tamanho normal. E o título que eu vou colocar nesse gráfico vai ser balanço final das vendas do semestre. Então, vou colocar aqui balanço final das vendas do semestre. Então, a gente analisando esse gráfico aqui, nós temos aqui na legenda série 2, série 1, né? Por falar em legenda, né? Vou clicar aqui no gráfico de novo. A legenda, a gente vai ter que colocar ela aqui à direita. Adicionar elementos do gráfico, olha, aí legenda à direita, aqui. Então aqui nós temos série 2 e série 1. Quem é série 2? Série 2 representa o segundo trimestre e série 1 o primeiro trimestre. Então a gente avaliando aqui, já dá para ter uma ideia que o segundo trimestre foi o trimestre que mais vendeu, né? Que é esse laranja, ó, tá vendo? Ver que as barrinhas são maiores. E o primeiro trimestre as vendas foram mais fracas, certo? Então esse tipo de gráfico é para isso, que é muito utilizado inclusive na conta de luz, né? Entre outros tipos de gráfico que representam comparação de valores. Vamos para o último gráfico agora, deixa eu só organizar mais aqui, que é o gráfico percentual. Esse gráfico aí pede para criar um gráfico para identificar, né, quais produtos tiveram uma porcentagem de venda satisfatória. Quando se fala de porcentagem, o tipo de gráfico é pizza. Então, como eu quero verificar o percentual de vendas entre o primeiro e o segundo trimestre, a seleção vai ser a mesma. Vou selecionar o produto, seguro Ctrl, né? Agora, lembrando que a gente segura Ctrl, gente, sempre depois que seleciona a primeira coluna. Porque se você segurar Ctrl logo antes de selecionar a primeira coluna, dá problema na hora de criar o gráfico, hein? Seleciona a primeira coluna para depois segurar Ctrl e selecionar as outras duas colunas. Aí vem no menu inserir, pizza, 3D de novo. O que acontece? Aqui agora eu vou pegar o gráfico, vou arrastando aqui pela borda, sempre pela borda. Pronto, aqui está o gráfico. O que nós vamos fazer? Na aula pede para colocar, já está dizendo que esse gráfico não vai mostrar valor, vai ser percentual. Então, vou adicionar elementos do gráfico, rótulo de dados, né? Mais opções. Eu vou marcar a porcentagem, eu marco a porcentagem primeiro, para depois tirar o valor, né? Aí ele vai mostrar o percentual como está pedindo. Pode fechar. A legenda está pedindo para colocar à direita, veio novamente adicionar elementos do gráfico, legenda direita. E o título do gráfico, eu dou aquele clique novamente, que você já conhece, tá outro clique de novo, vou apagar tudo aqui e vou colocar
porcentagem de vendas do semestre. Pronto, o gráfico está pronto. Ou melhor, os gráficos, né? Vamos visualizar a impressão. E aí os 4 gráficos se encontram aqui na folha. Um detalhe importante, se por acaso vocês visualizarem a impressão com um dos gráficos selecionados, geralmente na hora de visualizar só mostra ele, não mostra a tabela, viu? Então, portanto, fiquem atentos nisso, deixa sempre sem a seleção e depois visualize a impressão. Certo? Então é isso, essa aula demorou mais um pouco, mas espero que tenha entendido. Qualquer dúvida é só chamar um instrutor que estiver trabalhando com vocês.